bem-vindos à Biblioteca Municipal de Faro. Em nome do município de Faro, agradeço a vossa presença e, muito especialmente, a presença do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Faro, do Sr. Cônsul-Geral do Brasil, o Embaixador Igor Kipman, e a Embaixatriz Rosiane Kipman. É um prazer receber hoje o Cláudio Guimarães dos Santos, que nos vem apresentar e dar a conhecer o seu livro de poesia, Definições Fundamentais. Tive algum tempo, não muito, este contacto com o Cláudio. O Cláudio é vice-cônsul do Brasil em Faro e, em conversa, fiquei logo a saber, portanto, que ele tinha este livro, o qual propus que o apresentasse aqui na Biblioteca Municipal de Faro e, portanto, é com muito gosto que hoje vamos ouvir falar deste livro. Sobre o autor, Cláudio Guimarães dos Santos, como já disse, é vice-cônsul do Brasil em Faro, nasceu em São Paulo, em 12 de abril de 1960. Além de poeta, é quase o homem das 7 profissões. Além de poeta, é médico, é mestre em artes pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e doutorado em Linguística pela Universidade de Toulouse. É também colaborador de diferentes veículos de comunicação, entre as quais a Folha de São Paulo. Como artista plástico também já participou em várias exposições, escreveu e dirigiu o filme O Atentador, uma longa-metragem Super 8. Já como pesquisador e docente, e conferencista também, já esteve em vários países, nomeadamente em França, nos Estados Unidos, no Canadá, no México e no Uruguai. É também autor de artigos científicos, de ensaios, como o Envelhecimento, Memória e Psicoterapia, e do livro Tópicos em Neurociência Cognitiva e Reabilitação Neuropsicológica, portanto uma área que o Cláudio se especializou. E desde 2010, Cláudio é diplomata de carreira, portanto já viram aqui a panóplia de funções que temos aqui, e já serviu no Consulado Geral de Frankfurt e na Embaixada de Montevideo, em Uruguai. Sobre o livro, nada irei dizer, porque temos connosco a nossa querida professora Adriana Nogueira, docente na Universidade do Algarve e também diretora da Biblioteca da Universidade, e que eu vou passar a palavra, desde já, para nos apresentar e para falarmos da poesia do Cláudio. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite a todos. Muito obrigada pela vossa presença, Sr. Embaixador, Sr. Presidente da Câmara, o querido Cláudio e a Sandra, e todos os presentes. É verdade, a Sandra não disse uma coisa muito importante na apresentação do Cláudio. Cláudio é o pai do Gabriel. Quer dizer, é de facto uma das suas definições, é ser... Eu penso que está em feedback, estou a sentir um bocadinho... vou afastar mais, talvez. É o pai do Gabriel, está bem presente. E eu digo isto porque é algo que ele diz de si próprio, e portanto já tirei esta linha, vou-lhe roubar mais algumas. É verdade. Este livro, das Definições Fundamentais, que é uma pena não estar à venda, mas vai estar, e já aproveito para dizer que quem estiver interessado pode ter uma folhinha, pode deixar o seu contacto de e-mail, e assim que o livro estiver disponível serão contactados, porque certamente vão querer lê-lo, mas para ler também podem fazer na Biblioteca de Faro, na de Bolé e na da Universidade do Algarve, estão exemplares, está certo, não é? O Cláudio ofereceu estas bibliotecas e, portanto, poderão consultar. É verdade que o Cláudio é um homem de 7 ofícios, é um homem da Renascença, daqueles homens que fazem muitas coisas.
E faz também, escreve muito bem poesia. O que é que eu quero dizer com escreve muito bem poesia? Eu gosto muito da poesia do Cláudio e de alguma maneira, se calhar, estou a ser tendenciosa, porque ele me toca especialmente a mim, não é? A área que eu amo, a área que eu adoro, que é a cultura clássica. E não só, porque nós, na verdade, estamos mais predispostos para ver aquilo que conhecemos melhor, mas há muitas influências na sua poesia e isso é evidente. E quanto mais nós soubermos, mais nós vamos descobrindo naquilo que vamos lendo. Eu não quero que se assustem, porque nós vamos fazer aqui umas pequenas leituras precisamente para demonstrar. Porque com este currículo, nós vamos pensar bem, neurolinguística, isto vai ser aqui assim, a memória vai ser aquela poesia completamente hermética e que vai ser difícil de entender. E nós vamos todos dizer, é muito bonito, nós não percebemos nada, mas dizemos, é muito bom, deve-se dizer, não é nada disso. É uma poesia que mesmo com essas referências todas que vamos encontrando nos diversos poemas, é uma poesia que nos dirá a uns de uma maneira, dirá a outros de outra. Eu repito um bocadinho, e alguns dos presentes já ouviram algumas das apresentações que eu faço, e eu costumo referir isto, a poesia ou a literatura tem que sobreviver à presença e à existência do autor. E o facto de termos aqui o Cláudio é uma vantagem, porque podemos fazer perguntas, por outra uma desvantagem, porque aquilo que eu disser no final vai dizer, não foi nada por causa disso. Este poema não foi nada com essa intenção. Mas, de qualquer maneira, como eu também não vou procurar as intenções do autor, pode ser que ele não me desdiga no final. De qualquer maneira, eu vou passar aqui alguns apontamentos, vou dar apenas alguns apontamentos de leitura, porque a leitura cada um fará e fará para si. Se bem que estes poemas também têm uma característica, são muito agradáveis de ler em voz alta. Nem toda a poesia permite essa leitura em voz alta. Há formas poéticas que, pela sua estrutura, não são fáceis de ler, não é o caso. O Cláudio assume, nesta introdução que faz no seu livro, esta herança. Ele assume esta herança da antiguidade clássica, ele fala no ágon, na luta que tem com esses mestres do passado, não é? E que ao mesmo tempo é também, diz ele, um simpósio, portanto um momento de partilha, de comida, mas também de saberes e de discussão. E portanto todo o livro é um bocadinho disso tudo. São os seus vários mestres, aqueles que o constituíram, e os que o constituíram não foram só mestres de uma herança cultural muito grande. Há aqui referências variadas ao Dr. Fausto, a Goethe, há referências à filosofia, a Schiller, a Nietzsche, há referências à música, a Peer Gynt, se não gosto de me lembrar assim, só alguns de cor, mas isso não faz com que não haja também a sua infância, o sítio do Pica-Pau Amarelo, que é verdadeiro dos sítios diferentes, não só num poema dedicado ao Monteiro Lobato, mas numa outra, penso que ao tio, que são memórias de infância. Nós, em Portugal, não conhecemos tão bem o sítio do Pica-Pau Amarelo, mas alguns mais jovens conhecem. Eu já era mais crescidinha quando isso apareceu, mas faz parte, penso eu, da infância de muitos brasileiros. E também e um mundo interior que não precisa dessas referências, um mundo interior que também nos é aqui apresentado. Portanto, um mundo mais esotérico com S, menos esotérico com X. Eu organizei assim algumas ideias. O livro chama-se Definições Fundamentais. Há um poema que se chama Definições Fundamentais, mas na verdade todo este livro praticamente é feito de definições fundamentais. É-nos muito fácil encontrar ao longo dos poemas algumas dessas definições, independentemente daquele poema específico que se chama Definições Fundamentais. E nós podemos encontrar várias ideias que os poemas nos trazem sobre a vida, sobre a essência, sobre a existência, e que são transpostos, são apresentados com essas referências ou não que o poeta tem. Vou trocar óculos, isto é a idade, porque não nasci em 60, mas até parece. Bom, os poemas que o Cláudio escreve, os poemas que nós temos neste livro, é uma seleção, obviamente, muito. Eu vou usar
uma metáfora que o próprio me confidenciou, e certamente não era confidência nenhuma, a ideia que eu achei muito bonita, esta imagem da árvore de frutos, uma árvore que tem frutos, e há uma altura que vamos ver este está maduro. Quando está maduro nós podemos escolher. Alguns, nem todos se desenvolvem ao mesmo tempo. E estes foram alguns frutos colhidos, outros certamente estão a ser colhidos também, e vamos ter aqui a oportunidade de ouvir um desses poemas que não está no livro, mas que o poeta nos vai presentear com a leitura. Nós vamos se intercalando, e eu vou pedindo se calhar duas vezes para apresentar para algumas das que eu vou dizer, para ler bocadinhos ou até mesmo um poema completo. Ora bem, aquilo que de facto a mim mais ressalta é a herança cultural. Esta herança cultural, por exemplo, no poema Buchenwald, que, enfim, não sei se o Cláudio, eu vou perguntar, nós não combinámos, mas o Cláudio disse mais ou menos alguns poemas de que gostava de ler numa certa ordem, mas podemos alterar um bocadinho essa ordem em função disto, se calhar. O poema da página 11, eu não sei se quer do Cláudio ler, se vou lendo eu, se quer ler, se calhar podia ler até. Pode ler, é o próprio poeta. Eu chamo a atenção para este poema no sentido em que nós aqui temos este poema é um bocadinho cinematográfico. O que é que eu quero dizer com cinematográfico? É interessante, claro, também que fez um filme. Nós às vezes no cinema temos esta possibilidade de ter flashes que nos vão aparecendo, há qualquer coisa que está a acontecer, mas depois vem flashes à nossa cabeça. Às vezes os realizadores fazem isso mesmo, põem flashes. Ora, este poema é um poema em que há uma enumeração de mestres, de saberes, de nomes do passado que nos formaram enquanto cultura, e depois somos bombardeados, somos ofuscados, impõem-se imagens muito fortes que têm a ver com o campo de concentração. E, portanto, é um poema que junta precisamente esse saber antigo, esse saber, como digo, um saber antigo, não quer dizer que seja só da antiguidade, é um saber que nos forma, mas ao mesmo tempo que é confrontado, entra em confronto com essa realidade que não tem chão. Portanto, vou passar o Buchenwald. Eu queria dizer só com relação a esse poema. Microfone. Desculpa. Agora sim. Boa noite a todos. Eu queria dizer só com relação a esse poema que a linha que a Adriana fez, as suas considerações, ela procede perfeitamente. Porque me chamou muita atenção, eu não sabia, enfim, eu não conheço a localização de todos os campos de concentração, né, na Europa, mas eu não tinha ideia que tão perto de Weimar, que é o alto centro da alta cultura alemã, havia o campo de concentração, as ruínas do campo de concentração de Buchenwald. Né? Buchenwald é um bosque, esse é um ponto importante para que, inclusive, isso é mencionado no poema. Era um bosque, uma floresta, né? E ali, então, se fez um campo de concentração. E ao mesmo tempo em que Amanda, minha esposa, estava comigo, visitamos Weimar, que eu não conhecia, fomos fazer uma visita muito complicada, muito difícil ao campo de concentração, as ruínas do campo de concentração, felizmente, as ruínas, e foi sob esse impacto que eu escrevi esse poema. Então, Buchenwald. O rosto luminoso de Gautama, impassível sob a figueira, e os corpos amontoando-se na chuva. A voz silenciosa de Cristo, quando por fim entregou a sua alma, e os corpos curtidos pelo sol. A certeza inabalável de Ulisses de que um dia voltaria a Ítaca, e os corpos retorcendo-se no fogo. A coragem inexplicável dos estoicos, que aceitam serenos o destino, e os corpos diluindo-se ao vento. A lógica absoluta de Hegel, decifrando o absurdo da história, e os corpos tornando-se signos. A testa enrugada de Goethe, recriando eternamente o Fausto, e os corpos maculando as mentes. A alegria iluminada de Schiller, levitando sobre as notas de Beethoven,
e os corpos envenenando tudo. A lucidez iconoclasta de Nietzsche, reabrindo o ventre fértil das feridas, e os corpos para sempre testemunhas. E os corpos pesando como chumbo, e os corpos calando-nos a todos, e os corpos fazendo-nos humanos, a cada um o fardo merecido. Hoje, o bosque já não é tão cinzento. A relva até brilha, pontilhada de flores, e o mito insiste na lição: os monstros são sempre vencidos pelos deuses. E assim vamos intercalando com a leitura do próprio poeta, que é extraordinária, porque há toda uma sonoridade própria que nós não conseguimos dar. Portanto, este poema tinha como exemplo desta herança cultural: Buda, Cristo, Ulisses, Hegel, Goethe, os históricos, Beethoven, Nietzsche, temos, há um poema também, um poema que está na página 31, que é as referências bibliográficas sentimentalmente, que é mais subtil, não é? É mais subtil. Eu não vou pedir para ler porque é um poema grande, não é? Vou só dar só como exemplo. Há uma em que nós vamos percebendo no poema, e eu acho que esta é outra grandeza que a literatura tem, é que nós podemos ler isto várias vezes, e cada vez que lemos, consoante o tempo que tiver passado, nós vamos conseguir encontrar outras subtilezas que estão aqui a ser deixadas. Por exemplo, diz: as verdadeiras gentes encontrei-as nas repúblicas utópicas e nas vilas ricas, e nos campos de centeio, e nas montanhas mágicas, e nos bosques de Castália, e nos mares nucadantes navegados, e nas 1001 noites que sonhei na minha torre de marfim, para sempre, aléfica. E aqui nós temos referências de Borges, temos referências de Platão e temos referências de Thomas Mann, mas não precisamos saber isso. Quer dizer, é uma espécie de pescar de olhos que nós vamos encontrando essa densa cultura do Cláudio numa simples estrofe. E esta estrofe também pode ser significativa, e aí eu tinha muitos exemplos para uma característica da escrita deste poeta, que é uma escrita muito anafónica. Eu penso que este foi um dos exemplos. Isto é a repetição de palavras não é? Que nós encontramos ao longo das estrofes. Esta é uma característica que é muito frequente, seja apenas no caso aqui de uma copulativa, seja mesmo de toda uma estrutura maior. Na página 45 tem um poema que é o Recordar. Eu não sei se isso pode ser nesta sequência, Cláudio, mas podíamos chegar em que este poema é muito bom para trazê-lo, porque tem vários dos exemplos que depois se repetem, não todos, mas ao longo da sua forma de expressar. Uma delas é aparecer, por exemplo, o complemento direto antes do sujeito. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nos exige muita atenção. Quem sabe alemão sabe que, tendo casos, como o latim e o grego, o caso é que nos diz as funções. E, portanto, o verbo está no fim. E nós, muitas vezes, temos que esperar que chegue o verbo. Eu não sei se já contei esta anedota. Há uma anedota que se diz que está alguém que chega na Alemanha a uma conferência meia hora atrasado e chega e diz ao outro: estão a falar de quê? Diz o outro: não sei, ainda não chegaram ao verbo. Pronto, e então isso exige atenção, como exige o início dos nossos Lusíadas, porque as armas, os varões assinalados, Escalócia e tal, nós estamos à espera, isto vai para o mundo, não é? Como está ali à espera? Cantando espalharei por toda a parte. O quê? As armas, os varões assinalados, que já disse umas estrofes atrás. Claro que isto prende a nossa atenção, nós temos que estar atentos, porque estão-nos a dizer tanta coisa e nós temos que esperar por aquele momento. Não é? Temos que esperar por um momento, e o Cláudio faz-nos isso, cria-nos essa expectativa. Eu vou só ler as
os 4 primeiros versos. Bem, eu leio a primeira estrofe, mas vou passar ao colega depois que leia tudo. Não vou ler, pode ler já diretamente. Mas tenham atenção, o quarto verso tem o início, não é ter o início. Aqui, a estrutura aqui neste caso não é como é um sujeito, só que é um sujeito, isto aqui vários exemplos, é um sujeito que está dividido, que é um sujeito longo, digamos assim, é um sujeito longo, neste caso é um sujeito longo. Tem também, já agora aproveito para dizer que neste poema tem comparação, portanto tem como, várias vezes, tem também, não, isto não tem tanta repetição da estrutura, tem mais esta, tem no congelado, os lagos, no olhar das namoradas, no vazio das conversas, tem também a anáfora, portanto é um bom exemplo da variedade de estruturas usadas. Eu gostava de ouvir. O poema se chama Recordare e ele foi dedicado a um grande amigo, Renato Prado Guimarães. A alegria dos começos, a coragem sem limites, a certeza absoluta, viveram todas na minha infância, naquelas tardes de sol forte, de um céu azul impecável e de mangueiras carregadas. As ruas desertas e quentes selavam-me as bordas do corpo com uma calma carinhosa que nunca depois encontrei. Veio então uma brisa fria e chata que soprou sempre mais forte e que varreu com a poeira do terreiro os pulos da amarelinha e os ecos do pique-esconde. Entre mentes, criei laços que cortei incomodado, esbarrei com galantes perfumados no abafado das latrinas dos palácios e toquei nas suas almas quantos vãos. Fui reflexo nas baixelas dos banquetes, no congelado dos lagos, no olhar das namoradas, no vazio das conversas. Calei-me sempre que pude, mas disse o que não devia. Fui criança, desconsolo, turbilhão, inquietude. Por fim veio a noite, que para mim nunca foi repouso, mas silêncio esfumaçado, cheio de faces enrugadas, fantasmas coléricos e mãos violentas. No sagrado cotidiano da memória, que é convívio luminoso com a morte, sou agora imagens que se transmutam, borrando as fímbiras dos entes, dissolvendo os meus contornos, recriando as minhas essências, oscilando do caos ao caos, renascendo das cinzas próprias, refazendo os meus começos, redefinindo os meus fins, pela estrada solitária que vai da praça à clausura, da exposição ao retiro, da fantasia das coisas à concretude dos sonhos. E abandono-me a esse ritmo como o cadáver de Ofélia, como os soluços de Werther, como as saudades de Orfeu. Epitáfio sinuoso. De braços com velho tempo, gozo agora a madrugada, sabendo que o novo dia vai encontrar-me outro, pedra, planta, inseto ou passarinho, e a vida continuará, no avesso do seu fluxo, a celebrar o mito. Eu vou dar mais alguns exemplos da repetição, da enumeração, se eu fosse mais repetição, mais a enumeração, há uma vontade de plenitude, não é? Que a enumeração traz. Nós queremos dizer tudo. A ideia de peixe, por exemplo, misturava-se à da casa, e há de um pôr do sol bonito, e há de saudades que machucam, e há de noites tão escuras em que a própria noite dorme, e há de um sorvete gostoso que ninguém quer que se acabe, e há do mar quando se quebra barulhento e livre, e há de um menino levado, de pés e almas descalços, e há de um sorriso bem branco que chega quase a cegar, e há de um foguete veloz que corta o céu impassível, e há de gramados que brilham sob um sol de verão alto, e há de tardes em que os olhos se renovam no clima mais querido, e há de cochichas com as mentes de gêmeos mortos, as únicas que valem a pena, e há de inimigos do peito que são rascos como a fé,
e há de penas bem verdinhas, do sorriso bem te vi. E termino aqui. Portanto, a ideia de peixe misturava-se todas estas ideias, não é? Portanto, há uma, tudo, e são coisas todas tão diferentes que nos vêm à mente e que criam todas estas imagens variadas, muitas, neste caso, de infância, que nos levam à infância. A minha avó era brasileira, às vezes dizia-nos moleque danado, menino levado, e nós dizíamos, vou falar em brasileiro, porque para nós era diferente, ouvia novelas e, portanto, era de facto um destaque diferente. Tenho aqui, por isso também toda esta sonoridade. Se o Cláudio pudesse ler, nós estava previsto o Acalanto, da página 89. Também tem esta enumeração e esta repetição e esta anáfora, tem tudo, e que nos prendem porque nós estamos à espera do que vem a seguir. Acalanto. Ainda que me sangrem indefinidamente os poros, ainda que os tendões balancem arrebentados, acenando a impossíveis movimentos, ainda que os olhos escuros, a boca sem língua nem dentes, deserta de palavras que a possam refrescar, ainda que as entranhas despedaçadas, a alma em migalhas, a vontade em cacos, ainda assim não deixarei de repetir a antiga profecia, fazendo com que os mundos incontáveis prossigam sua risonha dança, quase circular, fecundando de ironia o solitário nada. Devemos estar todos atentos até chegar àquilo que vai fazer, ainda que o Cláudio também tem humor. Ele tem humor como pessoa, é uma pessoa que tem um humor fino, e não é que aqui seja, talvez mais que humor também é graça. Na página 99 tem o poema dos tempos futuros, que eu acho um belíssimo exemplo deste humor e deste não se levar a sério, deste questionar-se, e acho que este poema dos tempos futuros pudesse ser lido, eu gostava muito. Claro. Poema dos tempos futuros. Até ontem a minha rota estava certa e exatamente calculada. Colhi por isso projetos inconclusos, gozos inesperados, amigos que partiram de uma vez, outros novos que chegaram, sucessos previstos por ninguém, vários becos sem saída, livros fantásticos que li, dores que pensei não suportar, vitórias que foram tristes, derrotas que me alegraram, gente boa que encontrei, gente má que já esqueci, escritos dos quais me orgulho e os muitos que destruí, música sacra, música profana, a vida imprevisível como o vento que sopra somente onde quer. Meu futuro, porém, será diferente. Não deixarei espaço para o acaso. Já tenho tudo planejado. Ele será o que os deuses quiserem. O Cláudio tem uma grande capacidade de finalizar os poemas. Eu não sei se às vezes é difícil, não é? Como é que nós vamos terminar, mas tem uma grande capacidade de finalizar, porque neste caso eu acho que tem aqui uma dose enorme de humor, porque deixar para o que Deus quiser é todo esse plano, é o grande plano depois de todo um passado perfeitamente explicado daquilo que aconteceu. Mas o futuro a Deus pertence, não é? Mas estes finais nos consegue surpreender. Vamos deixar para um poema final, vamos fazer a mesma coisa. Um dos poemas que o Cláudio me tinha dito que gostava de falar aqui, eu por acaso também tinha selecionado. Tinha-o selecionado quando fiz uma das minhas notas, tinha posto os vários destinatários que estes poemas têm. E precisamente o primeiro que eu tinha posto tinha sido um tu, e há um tu e há um eu, não é? Há um tu, e como exemplo desse destinatário, tinha posto o poema Requiem, em que pus aqui um tu que mais parece um eu.
Isto é um tu que é eu falo comigo próprio, nem sempre o tu é tu, claro que há um tu amoroso, por exemplo, tem aqui poemas amorosos, e portanto esse tu é de facto alguém exterior a mim, mas no Requiem este é um tu, quando percebemos, é um tu que sou eu. Eu não, claro. Pode ser? Requiem. Alonga-te, repousa a cabeça, não te revoltes, teu fim chegou. Sê para ele um leito confortável. Pelo menos nesta hora, não te mostres covarde. Outros também morrerão, crendo que vivem depois de ti. Parte mudo, como as pedras permanecem. Tua vida foi hiato entre as palavras, de um poema monótono e infinito. Breve pausa entre o nada e o nada. A morte esteve contigo desde o início de tudo, desde que o cosmos nascente começou a envelhecer. De intangível matéria foste feito, de porções generosas de ilusão, que agora se desfaz. Mergulha renovado nessa calma indiferença e sorve a grandes goles a bruma fria do Hades. Liberta-te do vício de dar nome a cada coisa, a cada emoção, a cada Deus. O conhecido, como sempre, é banal, e o mistério seguirá indecifrável. Não te lamentes, não faças drama, morre quieto como a neve cai, em branco. Se nós vamos continuar assim, vamos ler o livro todo. É verdade. E não é possível, agora não vou dar mais a palavra ao Cláudio. Vou dar só para um poema, depois vai poder ler um poema também, que é muito tempo comigo. Isto foi combinado, esta parte eu dizer isto foi combinado. Bom, eu tinha aqui várias indicações. Este é um tu que eu indico como eu. Um eu, por exemplo, de cumpleaños, que está assim em espanhol, isto porque o livro tem alguns poemas em espanhol, isto é, os poemas estão em português e depois tem a tradução também em espanhol, porque o livro foi editado em Espanha, não é? Não. Estava o Cláudio que estava na altura em Montevideo, sim. Mas isto tem alguns poemas em espanhol, isto também tem espanhol, mas isto chama-se mesmo cumpleaños. Onde nasceu o Gabriel? Onde nasceu o Gabriel. Muito vida. E eu juntei esses também, alguns como Contemplação, o Testamento, Despertar, como poemas mais intimistas, de um eu que se revela e são mais, digamos, são mesmo por nós lermos, se calhar, em casa e encontrarmos neles as ligações com a nossa vida. Outra curiosidade que eu aqui encontro é a questão da divindade, o divino neste livro. O divino aparece de várias maneiras, porque há aqui uma flexibilidade, há uma existência de um divino, aliás, este final daquele poema que diz Deus, será que os deuses quiserem, não é? Este uso do plural dos deuses não invalida o uso, por exemplo, de um Deus com letra grande. Há aqui como que uma aceitação desta entidade que está ou não está, consoante cada um de nós, e portanto não impõe as suas crenças, inclusive porque falam de Buda e tudo isso, mas quase todos os poemas têm estas referências a estas divindades das diversas religiões, isto é, como se fosse uma entidade que assumiu várias formas consoante o povo que o recebeu. Ou, podemos dizer, o povo que o criou. Isso agora depois vai depender das crenças de cada um. O último, então, o canto de todos os cantos próprio, é de facto um grande poema e tem todas estas questões aqui misturadas. É um livro de poemas também que homenageia poetas, homenageia o seu Brasil, homenageia lugares, portanto, Pauliceia, tarde sobre São Paulo. Eu tive que procurar, que eu queria dizer Pauliceia,
E claro, vê-se mesmo que eu sou brasileira, porque todos os brasileiros devem saber, mas é aquilo que diz respeito a São Paulo. Não disse à tarde, uma tarde em São Paulo, seria uma coisa assim. Tem poema Amário Quintana, tem poema Monte Lobato, tem outro poema que já foi muito lido. Os poemas do Cláudio normalmente são poemas com fôlego, mas tem poemas curtos, tem poemas com 2 linhas, tem poemas com 3 linhas, tem coisas mesmo que nos... O Ano Novo, por exemplo, na página 29, que é uma coisa muito pequenina, que diz: tinha uma ponte no meio do caminho, que era uma pedra para quem não ousava atravessá-la. E isto não precisamos de mais, faz parte daquelas definições. O que é uma ponte, para quem quiser atravessar é uma ponte, mas esse mesmo pode ser uma pedra e impedir esse atravessar. Portanto, os obstáculos na vida estão dentro de nós, não é? Não são as pedras do caminho, podem ser aquilo que nós quisermos, podem ser a ponte e podem ser o obstáculo. E são isso tudo, uns momentos são ponto, outros momentos são obstáculo. Porque também esta tolerância é de facto bastante presente ao longo deste livro. Se calhar não é por acaso que depois se entrou na diplomacia e se tornou um diplomata, porque é preciso saber olhar os diversos contextos em que nós nos movimentamos. Eu ia dar aqui alguns exemplos das tais definições fundamentais. Há um problema grande que são as definições fundamentais, mas essas definições fundamentais que dão o nome ao livro e que são que é o primeiro poema. Eu não vou ler todas, mas porque nós podemos ler soltas. O silêncio são 1000 faces de demónios distraídos, esquecidos de rezar. O vício são coisas redondas e macias, doces e frescas, que não se acabam nem duram e que são condenadas por quem não tem o que fazer. O desejo são anjos caídos de asas manchadas de chocolate e sangue. Ou o poema são pequeninas chamas iluminando os lábios risonhos dos deuses quando à noite cantam. Mas estas definições podemos encontrar, por exemplo, num poema chamado O Ciúme. O ciúme é eco sem retorno, é ser o dono de nada e saber disso. É farpa debaixo da unha que não pode tirar, que nada pode tirar, é o exílio daqui a tudo. E inveja é tudo isso, só com muito mais doído. Também esse toque, e portanto na definição do ciúme aparece a inveja, que são coisas diferentes. Também são definições fundamentais, apesar de não ser esse o título, mas ao longo do poema nós vamos encontrando, ao longo do livro, em vários poemas, estas definições que eu também chamo de fundamentais, porque achei graça a isso. E no poema Confissão, a definição fundamental é a definição daquilo que sou, daquilo quem eu sou. Então são definições sobre o eu, não é? Este eu. Eu sou o que buscou desesperadamente a vida, o que dormiu com os pares à sombra das figueiras, o que sentiu no rosto a fúria das monções, o que foi casto e dissoluto, o que esqueceu para nascer e que sorriu à dor. Eu sou o que foi homem e foi mulher e foi tudo por inteiro, que inventou os persas em plateia, que sentiu o hálito de Brahma, que brincou com os éons, o que vibrou com as ondas, o que sonhou nirvanas. E assim sucessivamente nós somos estas contradições constantes, nós não somos uma coisa só, nós somos estas contradições. Eu gostava de terminar pedindo ao Cláudio... Bom, eu não falei de uma coisa principal, porque acho que se calhar estou sempre a aborrecer as pessoas presentes, que é a questão dos clássicos, não é? Porque os clássicos no Cláudio são... tinha começado por dizer isso, e depois, se começar a falar deles, depois não paro. Vou só dizer que... vou só dizer que a verdade é que o próprio uso dos temas clássicos nos títulos, não é? Chamam logo para o autor nem tem que desenvolver o tema no poema, mas por chamar, por exemplo, a um poema Prometeu acorrentado, imediatamente está a apelar-nos para uma determinada realidade. É curioso porque agora os jovens americanos, estudantes universitários, fizeram uma petição para que estes temas clássicos fossem, não digo proibidos, mas deviam ter uma etiquetazinha a dizer para mentes sensíveis, cuidado. E isto é grave, não é? É grave.
Porque quando eu digo o Prometeu acorrentado, ou Prometeu averiguado, que é a tradução, mais a tradução portuguesa diz também Prometeu averiguado, eu estou a referir a uma série de coisas que para a qual este título remete. E o próprio poema remete para isso, não é? Mas remete indiretamente, mas o título não me deixa fugir. E se nós formos ver a própria lista no índice dos poemas, nós temos a velha deusa, por exemplo. Depois, o poema em si pode não ser só sobre isso, mas leva-nos para esse mundo da antiguidade. E eu, pessoalmente, como acho que é fundamental nós conhecermos a antiguidade porque nos serve para várias coisas, serve-nos para compreender o presente e serve-nos para que, por exemplo, na literatura, e nós temos aqui presente um outro poeta que também faz isso, que é o Fernando Cabrita, sobre quem eu estou a escrever agora um artigo, usando poemas dele, precisamente, porque são poemas que nos levam, só pelo uso de determinado nome, nos levam para um determinado contexto. Por onde é que nos leva Prometeu? Prometeu leva-nos para várias coisas. Leva-nos para a liberdade, leva-nos pelo amor ao ser humano, leva-nos para a resistência à tirania. Prometeu leva-nos para a independência do homem em relação aos deuses, leva-nos para as consequências e resistir a elas, as consequências dos nossos atos. Vamos contra uma lei, mas essa lei não está certa, isso não está certo, e portanto nós assumimos as consequências. Aliás, há uma personagem também da mitologia, que é a Antígona, que também faz isso, mas como mulher. Prometeu faz isso como homem, e como homem, isto é como masculino, porque ele é uma divindade que se atreveu a fazer frente a Zeus, que era a que ele deveria obediência, e portanto só usar isso já isto tudo vem à memória, tudo isto me vem à cabeça quando vejo o título Prometeu. E portanto ganha toda uma dimensão, ganha todo um tamanho que depois acontece quando nós lemos os poemas, e nos poemas nos diz a saudade de Orfeu. E eu sei o que é que isto quer dizer, não é? Orfeu, a sua Eurídice foi para os infernos, portanto é a morte. E portanto uma saudade de Orfeu é uma saudade que nós enfrentamos a morte, nós vamos ao inferno buscar aquilo que amamos. Portanto eu não só preciso dizer saudade de Orfeu. E tudo isso vem atrás. Não é só uma saudade, é uma saudade de Orfeu, uma saudade que nos faz ir para além das nossas próprias forças e daquilo que são os nossos limites. E todos os poemas, e por isso eu não posso sequer falar deles aqui, todos esses poemas, os poemas estão quase todos com este tipo de referências que a antiguidade nos traz. E portanto eu não sou capaz de puxar a brasa à minha sardinha e dizer mesmo isto, porque é de facto dos maiores prazeres que eu tenho ao ler a poesia do Cláudio é quando estou sempre a tropeçar no bom sentido, sempre a encontrar estas referências à antiguidade, as mais evidentes, do Ulisses, da viagem, da descoberta, mas depois aquelas mais subtis e que me fazem, a mim, pessoalmente, fazem-me feliz ao pensar que fazem falta, que ainda bem que elas existiram, porque senão o Cláudio não os tinha usado, e ele próprio significa que ele usou-as porque elas fizeram sentido, não é? Elas fizeram sentido e elas completam o sentido, acima de tudo elas completam o sentido, a questão do mito, a questão dos deuses, que está constantemente aqui a ser abordada. Portanto, eu sou uma apaixonada por este livro. Não sou mesmo. Aliás, viram que o Cláudio tinha selecionado 3 ou 4 poemas e eu já o fiz ler não sei quantos, porque é difícil selecionar, porque são todos. Sim, mas antes li antes. Então vou pedir ao Rui Dias Monteiro, eu não consigo ver porque está uma luz muito grande à minha frente, mas vou pedir para Rui ler um poema que é um dos meus poemas preferidos. É dedicado a Fernando Pessoa, chama-se Poema Português, e tem a estrutura, é talvez o poema que simboliza mais esta estrutura anafórica de Cláudio Guimarães. E eu pedi para o Rui ler, primeiro porque ele lê muito bem, e segundo porque tem alguns poemas, por exemplo, que eu escrevi em espanhol, e eu peço para nativos do espanhol lerem, porque fica totalmente diferente. E esse eu escrevi
em português, né? Quer dizer, não em brasileiro. Eu escrevi para ser ouvido em português. E por isso que eu gosto muito quando o Rui lê, além dele ler muito bem. Enfim. Obrigado, Rui. Poema português da Fernando Pessoa. Não, eu escrevo bem, não penso que... Toda a gente ouve. É porque este poema, foi já agora, aproveito um parênteses. Há poemas que podem ser lidos em pé, podem ser lidos sentados. Este poema eu sinto que tem que ser lido em pé. Então, um poema que puxa... Vocês irão ouvir. Então, vou começar. Poema português, a Fernando Pessoa. Com o branco do lenço que consola o vento, com o medo esquecido para aquém de Gibraltar, com as cabeças baixas que choram pelos filhos, com as velas orgulhosas que rabiscam o tejo, com a angústia negra e conformada das matilhas, com as pedras rendilhadas da batalha, com o sangue dos mouros e dos cravos revoltados, com as memórias solitárias de Camões, com o açúcar que tempera as feridas da África, com o fado triste que se canta para aguentar o triste fado, com os lamentos labirínticos de Pessoa, com as praias ansiosas de aventuras, com as lembranças das paredes de Queluz, com as cascas macias dos sobreiros, com o fardo de buscar um mundo novo para lá do fim do mundo, com a clareza de Pombal e a escuridão de Salazar, com o perfume longínquo das especiarias, com o mistério de Dom Sebastião, com o sal das gemas preciosas, com os ossos das glórias recobrindo cada cais, com as capas de Coimbra anoitecendo o Chopal, com a energia destrutiva que dá luz a novas pátrias, com a oração silenciosa de mãos bordadeiras, com a paixão de Inês chama e sepulta para sempre, com a preguiça, com a coragem, com a grandeza, com a cobiça. Com tudo isso foi feito o Brasil. Este poema passa a palavra ao nosso poeta e porque acho que vamos todos gostar de ouvir. Muito obrigada. Muito obrigado. Não, na verdade, eu acho que agora, enfim, poderíamos conversar alguns minutinhos, se alguém tiver alguma questão, enfim, se quiser dizer alguma coisa. Eu só diria, assim, muito rapidamente, primeiro agradecer a apresentação da Adriana, enfim, ela é suspeita, porque é minha amiga, mas enfim, ela gosta realmente dos poemas e acho que ela gostou do livro antes de ser minha amiga, né? O Rui também, então isso é uma coisa importante também. Existem alguns aspectos que eu acho importantes no que a Adriana falou, importantes para mim, pelo menos, porque é sempre bom quando a gente vê numa outra pessoa a compreensão de determinadas coisas que nós mesmos pensamos. Quer dizer, eu nunca sei qual é a última interpretação, o último sentido de cada poema. Eu acho que isso é uma tentativa vã de tentar circunscrever. O próprio poeta não sabe por que ele acabou escrevendo um poema. As coisas são feitas de maneira muito mais misteriosa do que a gente imagina. Mas a Adriana tem razão quando ela diz que existe digamos, um adubo, um humus importante para aquilo que eu faço, que é justamente a cultura, principalmente a cultura ocidental, né? Eu não me envergonho de ser um filho da cultura ocidental, né? Há filhos da cultura oriental, enfim, eu sou um filho do Ocidente, né? E eu nasci e cresci envolvido pela Antiguidade Clássica, e não só pela Antiguidade Clássica, por tudo aquilo que o Ocidente produziu,
E eu acho que a tarefa de cada poeta que aparece no mundo, ela é sempre um pouco mais complicada, porque ele tem que escrever e levar em consideração uma tradição importante. E essa tradição somente aumenta ao longo do tempo. E até para renegar a tradição, até para esquecer a tradição, é preciso conhecer a tradição. O que não se pode é ignorar a tradição, porque esses poetas, desde Homero, eles vêm fazendo coisas, né? Homero, enfim, todos os poetas da Grécia, depois os romanos, Virgílio, Dante, etc. Enfim, e aquilo é quase uma bola de neve, né? Mas o importante é cada poeta, se possível, se ele conseguir descobrir o seu canto, né? Por isso que tem esse poema que chama Canto de Todos os Cantos Próprios, que eu acho que é um momento em que o poeta diz, bom, agora eu consegui de alguma forma ultrapassar a tradição no sentido quase hegeliano, né, de Aufhebung, né, de ultrapassar, mas ultrapassar carregando consigo a tradição. Eu acho que é nesse momento que nasce um novo poeta, né? Não um mero repetidor, não um mero epígono, não um mero ignorante, mas um poeta que tem voz própria, mas que se abeberou da tradição. Um dia eu ainda chego lá, né? Mas eu acho que esse conhecimento da tradição é importante. E tem um outro aspecto que eu acho relevante no caso da minha poesia, e que a Adriana viu muito bem, que é o seguinte, as citações que são feitas aqui e ali, elas são feitas não simplesmente para se fazer uma citação a determinado fato, mas porque por vezes são maneiras altamente econômicas de se dizer alguma coisa. Por exemplo, ela citou um exemplo que eu acho assim maravilhoso, não como verso, seria imodesto da minha parte, mas maravilhoso como exemplo, né? Quando ela fala Saudades de Orfeu. Quem conhece a história de Orfeu, quem sabe como Orfeu se dilacerou pela perda de Eurídice, sabe exatamente o que é a saudade de Orfeu, né? Por exemplo, o abandono semelhante ao cadáver de Ofélia, né? Só quem tem na cabeça a imagem da Ofélia, do Hamlet, né, flutuando no rio depois de ter se afogado e flutuando porque morta, com seus membros moles, etc., sabe que aquilo é o abandono. O que é o abandono de Ofélia? Então, em vez de falar 1000 palavras para descrever esse abandono, eu falo o abandono de Ofélia. Já está dito, Shakespeare já disse, para que eu vou dizer de novo, né? Quando eu falo, por exemplo, sei lá, do desespero de Werther, né? Werther, que a criação fantástica do Goethe, que começou quase todo o movimento romântico, enfim, quando eu falo do desespero do Werther, eu já estou falando no desespero universal. Então, seria assim uma maneira resumida de falar alguma coisa que aquilo deixa de ser simplesmente uma frase para ser um símbolo, né? Quer dizer, como a dor de Prometeu, para citar outros exemplos que a Adriana... Então, eles estão entremeando, mas não é simplesmente para exibir erudição, ou porque é uma sopa de letras, uma salada cultural não digerida. Não. Eles estão ali por uma razão muito, muito, muito precisa, né? E tem um outro aspecto que eu acho importante no que a Adriana disse, é que, assim como esse livro foi produzido, né, outros espero que venham, né, e outros poderiam ter vindo antes, mas eu sempre pautei a minha vida no que se refere à publicação por um caráter assim muito econômico, né? Eu sempre fui muito econômico em publicar, até porque eu digo no prefácio da obra que nós vivemos num mundo abarrotado de coisas, né? De pessoas, de gente, de projetos, de ideias, etc. E eu acho que cada pessoa, cada poeta, cada cineasta, cada artista, cada teórico, né, precisa pensar muito antes de fazer alguma coisa, né? Não é à toa que no ano que eu publiquei esse livro eu tive meu filho, né? Eu também demorei muito para colocar uma pessoa no mundo, enfim. Então eu acho que a metáfora do amadurecimento que a Adriana citou, ela é realidade. Quer dizer, é difícil dizer quando cada poema desse foi escrito. Outros estão em processo de amadurecimento, como se eles estivessem numa árvore, poderiam ter sido colhidos e colocados numa coletânea, outros serão colocados, mas eu escrevo mais ou menos assim,
para quem talvez tenha curiosidade de saber como os poemas são produzidos, eu escrevo muito em paralelo, quer dizer, eu escrevo vários poemas ao mesmo tempo, eu vou pensando em vários deles, e de repente um belo dia, que pode demorar uma semana, que pode demorar um ano, que pode demorar 10 anos, tem poemas aqui que eu trabalhei neles durante 10 anos, enfim, um belo dia eu acho que eles amadureceram, eu acho que eles estão prontos para serem publicados. Aliás, essa é a beleza de uma atividade da qual eu não dependo, digamos assim, para sobreviver, e poesia é arte por excelência, né, da qual ninguém pode depender para sobreviver, né? E isso me permite uma liberdade muito grande, né? Aqui eu posso fazer e posso, enfim, compor durante o tempo que eu quiser, da maneira que eu quiser, e eu acho isso muito importante. Então, basicamente, haveria muitas outras coisas para dizer sobre cada poema, enfim, são conversas muito longas, mas esses dois aspectos do mergulho na tradição, mas não simplesmente por um respeito, enfim, hierárquico à tradição, não, porque simplesmente é de onde saímos, e no fundo, a verdade é essa, nós aprendemos com a tradição, com o passado, por quê? Porque no fundo nós não mudamos tanto assim, né? É claro, muitas coisas vão mudando, a gente sabe muito bem que determinadas percepções, determinadas ideias, determinadas maneiras de ver o mundo hoje são muito diferentes da maneira como se via na Idade Média, no tempo de Péricles, no tempo de Virgílio, no tempo de Homero, enfim, mais para frente, mais para trás, mas existe um fundo comum da alma humana, e eu acho muito interessante quando a gente faz esse mergulho, porque nesse mergulho da obra e da cultura, né, do que foi produzido como néctar da cultura, falo do Ocidente, podia falar do Oriente também, nós acabamos colhendo alguma novidade, colhendo o que existe de diferente, porque as pessoas elas são muito parecidas, o fundo das pessoas, eu passei quase 30 anos da minha vida ouvindo as pessoas como psicoterapeuta, né? E vocês não imaginam como as pessoas podem ser monótonas, né? Como os problemas podem ser semelhantes, né? Como as queixas podem ser parecidas, né? Como as dores podem ser banais, né? Apesar de tudo, elas são doloridíssimas para cada uma, mas elas são muito repetidas quando a gente começa a comparar com as dores das outras pessoas, né? E de repente, quando a gente vai para um exemplo prototípico, como o desespero de Werther, ou como a saudade de Orfeu, naquele símbolo, toda a dor, todo o desespero, toda a saudade, toda a alegria está sintetizado, né? Eu costumo dizer que poesia é literatura condensada, né? Então a poesia nos permite, de repente, numa frase, sintetizar, né? E talvez eu termino com isso. A minha maior busca, eu espero um dia ser capaz de concretizá-la, pelo menos eu percebo isso, se eu conseguir isso em alguns poemas, eu fico muito feliz, é a síntese, né? É a economicidade, é dizer o que deve ser dito com o mínimo de recursos possíveis e da maneira mais precisa possível. Eu acho que não existe nenhuma incompatibilidade entre precisão e poesia, né? Não é preciso muito blá blá blá, né? A poesia ela pode ser muito sintética, muito precisa. Por isso eu admiro, por exemplo, um autor brasileiro, um poeta, diplomata também, o João Cabral de Melo Neto. Enfim, eu admiro todos os poetas que são precisos, né? Eu deixo a prolixidade para a vida, não é que as pessoas já falam demais, mas a poesia eu prefiro que ela seja precisa. Então, com essa imagem de precisão, era isso que eu queria acrescentar. Vamos ouvir o poema que não está no livro? Podemos. Podemos ouvir um poema que não está no livro já agora. Para encerrar. Foi apanhado, não foi? Sim, ele foi colhido mais recentemente enfim, eu achei que ele era interessante de ser lido. O poema se chama No Tempo em que Meu Pai Não Tinha Filhos. No tempo em que meu pai não tinha filhos, o meu avô ainda era vivo. Como sombra, como fonte, como marco numa estrada sem começo. Rugia uma guerra ao longe que nunca acabou de verdade e que vazou em rasgos desconexos os ecos do presente. Os pedestres e os carros já andavam apressados, por ruas em cinza e sépia, mas que não eram todas tristes.
Alguma lasca de esperança resistia, alguma nesga de alegria gotejava, das marquises, dos beirais, dos campanários, dos panamás elegantes, dos hábitos antigos, dos cachos das donzelas, da confiança dos bigodes e até das frontes mais fechadas. A manhã do ocaso ia alta, é verdade, com nuvens negro chumbo que quase cobriam o céu. Mas a pouca luz que havia ainda brincava com as crianças pelas fábulas baldias. Como frágil imigrante do passado, vestido só de céu e de horizonte, pelos olhos de meu pai, que herdei sem perceber, e mesmo sem querer, eu vejo, desfocado e virtual, o mundo em que ele foi e que se foi. Na história que esculpiu formas e cores, na loquaz rigidez dos monumentos, nos sons dos acalantos e das marchas, nos compassos de tardes de lindóia, nas raspas das promessas, nos sumos dos desejos, nos sacrários dos fervores reprimidos, no balanço dos biquínis de Ipanema, nas vozes populistas dos caudilhos, nos natais projetados no porvir, holográficos e vãos, no profeta sempre errado em sua terra e delirante como tantos, na capital macunaíma brotando sem esquinas no rubro do cerrado, nos musicais cor-de-rosa de Hollywood, na vida sempre nova da bossa e no engano dos poetas engajados, nas noites frias dos perdidos carnavais, no fervor pueril dos visionários, no arrivismo do país que acreditou já ser nação, no ardor dos surdos pela música do vento, no suicídio panfletário do catete, nos fragmentos que se encontram no poema, na vertigem das alturas, no anelo do distante, na secura das conversas e no minguado das migalhas, no giz que risca a escuridão da lousa e que ilumina a exatidão da fórmula, no carcará que se empanturra de foie gras, no anjo envergonhado pela queda que não houve, no esgotamento dos espíritos e no ócio das coragens, na solidão medíocre das gentes e na mudez imperdoável dos bons, no presente tão concreto como outrora era abstrato, na arte que redime e que sustenta tudo, na esperteza da alcateia e na candura do rebanho, no shalom, no amém, no inshallah, no ahimsa, todos vácuos e impossíveis, nas pencas de museus redundantes, nas imagens invocando iconoclastas, num verão apocalíptico e branquíssimo de um Deus que é poeta e não geômetra, e que aposta com acaso só para ver-nos confundidos. Eu contemplo tudo isso e fico aqui cismando nesta noite enluarada. Como será, num futuro que espero está distante, o tempo em que meu filho não terá mais pai? Já acordou o Gabriel? Quase. Com todo este barulho. Está na hora de passarmos a sessão para esse lado, portanto, se quiserem fazer perguntas, alguns comentários sobre o que acabamos de ouvir ou sobre o nosso autor. Alguém quer? Posso fazer um comentário? Boa tarde. Eu queria não queria roubar muito tempo, vai aqui uma luz da frente à pessoa, mas não posso deixar de agradecer a referência que a Adriana aí fez, para mim é uma surpresa, mas essencialmente o que queria dizer é que quando vinha a entrar percebi, por aquilo que veio pela mesa, que os livros do Cláudio Guimarães dos Santos não estariam hoje disponíveis. E isso deixa-me aqui numa posição de ter que dizer alguma coisa, porque eu, sendo assim, sinto-me duplamente privilegiado.
triplamente. Primeiro pela preferência, depois porque tive a oportunidade de já ler o livro e de ler o livro por um gesto de grande cortesia e cavalheirismo do Cláudio, que há meses me ofereceu e que eu hoje conto retribuir, entregando-lhe os meus livros, que há meses andam comigo, dedicados e contratados, mas que não nos encontramos entretanto, e de facto é o tal desencontro que fazia com a sua dedicatória. Mas o que queria dizer é que penso que, para lá daquilo que foi dito sobre o livro, há de facto aqui uma qualidade exímia de escrita. Eu penso que a forma como este livro é escrito nos dá de facto uma noção de que são coisas completamente diferentes, a economia da escrita e o prolongamento da escrita. Isto é, podem conviver perfeitamente as duas coisas distintas e o Cláudio faz isso na perfeição. Este último poema, o meu canto próprio, que eu vejo aqui, digamos, a consagração de um poeta, no fundo, à grande maneira, logo whitmaniana, é aqui o canto a mim mesmo e uma consagração perfeita desta conjunção, que traz aqui toda uma referência à poesia, à literatura, à música, que não pode ser de outra forma. E eu penso que o Cláudio dá-nos aqui por uma maneira de escrever, que é quase, como dizia o Cesário Verde, os seus alexandrinos, os meus alexandrinos certeiros e exatos. Tudo aquilo que aqui está é muito certeiro, muito exato, tem esse exemplo que deu há pouco da saudade do Orfeu, mas, por exemplo, a luz multicolor do Fragonard, uma das frases que parece aqui que eu acho magnífica, ou Águia de Zeus, que incrustas as metáforas do mundo, outra coisa belíssima. Alguns neologismos comuns para quem apenas conhece o português, os olhos neblinados da donzela, nós diríamos nublosos ou nublados, neblinados, vi pela primeira vez e encantou-me esta expressão. Mas penso que, de facto, há aqui a grande demonstração que se pode e deve, porque é isso que é o nosso passado, a nossa história, a nossa carga cultural, aquilo que arrastamos connosco enquanto escritores, é tudo o que ficou para trás. E tudo o que ficou para trás, neste darwinismo literário que vai ligando o que se escreveu antes ao que se há de escrever no futuro. Cada um de nós é um receptor e um transmissor que, à sua maneira, acrescenta alguma coisa. Como dizia o Jorge Luís Borges, o Espírito Santo, a musa, este Espírito Santo que nos sopra aos ouvidos desde os anos até hoje. E o Cláudio faz isso muito bem, sem nenhuma necessidade de demonstrar qualquer, de alardear qualquer conhecimento, como se fosse para mostrar que é um literato, que não é um literato, mas é um poeta, que se serve da melhor literatura, da melhor forma que pode ser. E eu penso que essa maneira como coloca as questões, a maneira como faz a referência, que são quase naturais da forma como surgem. E acho que o grande exemplo disto tudo está nítido naquele poema do Abelardo e Heloísa, quando vai buscar uma coisa quase inesperada num citador da cultura helenística, num citador dos mitos, num citador da poesia e da pintura clássicas, quando de repente diz assim, Abelardo, je t'aime moi non plus, Heloísa. Portanto, aqui a convocatória da Jane Birkin e do Sérgio Figueiredo Gould, perfeitas, e que não só são perfeitas por causa deste amor difícil, como são perfeitas porque a punição ad absurdum da culpa do Abelardo não pode ser melhor traduzida por um tipo que não je t'aime moi non plus. E, portanto, queria, de facto, salientar àqueles que ainda não leram o livro que, num mundo de literatura habituado a tudo, mas essencialmente a desilusões, é de facto muito gratificante e para mim foi uma honra ter tido acesso a este livro e ter lido. Foi um livro que me encantou e que vai acompanhar. Muito obrigado. Eu só queria falar porque eu fui citado nominalmente, né? Então tenho o direito de resposta. Fernando, muito obrigado pelas suas palavras vindas de você.
assim como vindas da Adriana, elas têm um peso todo especial enfim, fico muito alegre pela sua compreensão. Todos nós somos humanos e como humanos nós nos alimentamos também de elogios, né? Quer dizer, nós somos pessoas um pouco, enfim, viciadas nisso. Mas eu tomo tudo que você falou menos como um elogio, mas mais como uma compreensão. Foi assim que eu entendi o que disse a Adriana. Isso para mim é muito importante, porque a sua compreensão do Abelardo, Jeté Manon Plus Heloísa é perfeita, né? Porque foi realmente, eu pessoalmente achei que tinha sido uma síntese muito engraçada, muito interessante, e o seu reconhecimento dela, enfim, me deixa muito contente. É sempre bom a gente saber que não está sozinho, né? Então, nós somos seres gregários, apesar de tudo, e apesar das guerras e tudo. Então, olha, eu só posso agradecer as suas palavras e deixo aqui uma intimação que agora sim venhamos em algum momento nos encontrar para aprofundar essa conversa e, enfim, e outras coisas eu gostaria muito. Obrigado. Temos ali mais um. Sim. Estou também, já li esse livro, mas eu preparo meus comentários para outra vez em Tavira. Mas realmente eu percebi também nos seus textos posicionamento do poeta no mundo atual. E é um posicionamento doloroso, né? Que o ser que está com sua sensibilidade e vive num mundo que não dá importância a essa percepção sensível, a essas místicas também. Eu não quero comentar muito sobre tudo isso porque tenho que pensar mais. Mas seu livro realmente planteia muito bem como é a poesia hoje. Bom, a tradição a gente conhece muito bem, mas hoje, como viver com a poesia no mundo cotidiano é muito difícil. Sobre isso, só queria falar uma coisa. Obrigado, François, pelo comentário. Certamente discutiremos sobre isso em Tavira, não tem melhor cenário para isso, né? Bom, mas o que eu queria dizer é que eu acho que nós vivemos num mundo muito complicado, né? Quer dizer, entre outras coisas, eu vim para a carreira diplomática para ver um pouco mais de perto e por trás determinadas partes do mundo. Gostei e não gostei do que vi, mas isso é uma outra história. Mas eu acho que nós vivemos num mundo muito complicado, né? E um dos fatores complicadores desse mundo não é somente a complexidade, é a quantidade, né? Quer dizer, então existe um aspecto porque uma coisa pode ser complexa sem ser complicada, ela pode ser complicada sem ser complexa. Nós vivemos num mundo que é ao mesmo tempo complicado e complexo, né? Ele é complicado porque ele é muito denso, porque tem muita coisa. E ele é complexo porque a raiz, as imbricações de tudo, justamente a palavra mesmo diz, estão imbricadas, estão enoveladas, né? E eu acho que no mundo da cultura nós temos esse problema de maneira agudíssima. No mundo da ciência também, né? Minha experiência acadêmica me mostrou isso. Eu fico sempre pasmo quando eu vejo um artigo assinado por 1000 pessoas, né? Agora, por exemplo, quando descreveram as experiências com Graviton, o artigo tem 1000 autores, né? Fico imaginando o que é um projeto científico com 1000 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Mas tudo é muito complexo. E no mundo da cultura, eu sempre senti um abarrotamento, né? A gente anda pelos museus, né? Pelas cidades, a questão do patrimônio histórico. Eu vejo aqui a Alexandra presente, agradeço a presença, né? Isso tudo precisa ser muito repensado, muito reavaliado, porque no final das contas tudo é passado, tudo é patrimônio. O que nós preservamos, o que nós não preservamos, o que é o novo, o que é o velho, né? E na poesia acontece um aspecto complicador maior. Porque, por exemplo, se eu fosse dizer que eu resolvi, digamos que eu fosse um matemático, olha, eu consegui uma demonstração para o último teorema de Fermat, que é um teorema famosíssimo da matemática. Bom, essa demonstração ela tem que ser real, ela tem que ser efetiva, ela tem que ser comprovada por outros matemáticos. Agora, poeta, todo mundo acha que é, né? Quer dizer, a internet anda cheia de escritos, né? Quer dizer, e realmente, num certo sentido, todos são, né? Mas eu acho que o que diferencia a poesia propriamente dita de, enfim, diários íntimos, confissões, bilhetes, etc., é a
precisão, né? E é um diálogo frutífero com a tradição. Eu acho que falta muito, sem contar questões de técnica, etc., mas falta muito a essas tentativas, que acabam não sendo poéticas, esse diálogo com a tradição que evite, ao mesmo tempo, a paródia, a citação não razoável, a citação simplesmente por modismo, né? E o desconhecimento, a ignorância. Eu acho que hoje nós oscilamos entre esses dois polos da cultura, entre a paródia, né? Tudo é paródia de alguma coisa. Eu fiz a maneira de Woody Allen criticando um pouco Goethe, falando também do Kant e com um certo toque de Homero, um twist, né, de Pascal. Quer dizer, e todos os livros são assim, né? O desespero de Pascal, a descoberta de Nietzsche, a desilusão de Platão. Quer dizer, parece que a gente tem que falar desses vultos para falar de alguma coisa. Eu acho que esse é um problema. E do outro lado, a ignorância imensa, né? Existe uma atmosfera enorme de ignorância no mundo da cultura, estou falando, né? Onde se pensa muito que se descobriu a pólvora quando já se fez coisa há muito tempo. Então, eu acho muito difícil, eu me sinto com muita responsabilidade quando eu vou escrever alguma coisa, com muita liberdade, porque eu não devo satisfação a ninguém quando eu escrevo, né? Mas com muita responsabilidade, porque eu devo satisfação a muita gente que já morreu, né? Aliás, o meu diálogo mais frequente sempre foi com os mortos, né? Por uma série de motivos, mas eu acho que a Adriana falou uma coisa importantíssima, que um escritor, um poeta deve se manter, se ele se mantiver sem ele estar presente, né? Se depois que ele tiver ido, de alguma forma ele ficar, né? E eu acho isso um pouco, né? Eu acho que isso vale para a ciência, isso vale para tudo, porque enquanto a pessoa está viva e tem os amigos que são editores, e tem os amigos que são membros do board das revistas científicas, e tem os amigos que convidam para fazer coisas, tá? Essa pessoa sempre ela está ali. O importante é quando há o crivo do tempo, né? Quando essa pessoa morreu, ficou a palavra dela ali e aquilo subsiste porque era importante. O exemplo mais candente, me parece, em Portugal, Fernando Pessoa, né? Quer dizer, que foi uma pessoa absolutamente periférica no tempo dele, né? Lutou muito para não ser periférico, mas foi, né? Do ponto de vista de sucesso, etc. E poucas pessoas, na minha opinião, modesta, são importantes na literatura portuguesa e brasileira, enfim, da língua mundial, como Fernando Pessoa. Então, eu acho que esse é um bom exemplo do que é a palavra, né, que sobrevive ao poeta. Mas, enfim, a gente poderia falar muita coisa, mas obrigado, François. A capa também é do Cláudio e a ilustração, temos capa também. A mostra também do poeta como artista plástico. Bem, se não há mais questões, mais comentários, ficamos por aqui. Renovo a ideia de que quem estiver interessado em adquirir o livro, uma vez que ele hoje não está disponível, poderá deixar o seu contacto, basta o endereço eletrónico, o e-mail. E nós depois, assim que tenhamos o livro disponível aqui na biblioteca, enviaremos um mail, uma mensagem a dar conta de que já temos cá o livro à venda. Em Gambelas e Lourdes já está. Exato. Na universidade, na biblioteca? Disponíveis para ler. Para ler, pronto. Aqui também, aqui ainda não está disponível. Ora bem, o Gabriel chegou a horinha dele, um bocadinho também do protagonismo, dividir o protagonismo do pai. E então, mais uma vez, obrigada pela vossa presença e parabéns ao Cláudio. Gostei muito, Cláudio. E também gostei da apresentação da professora Adriana. Acho que ficamos todos, aquela senhora está a concordar comigo, e acho que ficamos todos muito curiosos. Eu já li quase todos, não li ainda totalmente todos os poemas, não consigo ler o livro de poesia assim de uma assentada só, vou lendo, e ainda não li todos, mas quase todos, e daqueles que li que realmente gostei imenso, e acho que a professora Adriana mais uma vez conseguiu aguçar muito a curiosidade aos leitores, que é isso que é importante. Muito obrigada.